Olá pessoal, vamos começar aí nossa aula, né? Nosso vídeo aí sobre computação ubíqua, né? Então vou falar um pouco aqui sobre a computação ubíqua e vocês vão ficar responsáveis aí, vocês devem procurar um pouco mais aí na internet sobre esse assunto, certo? É um assunto que está muito em voga atualmente e é uma linha de pesquisa muito grande no qual vocês podem trabalhar também, certo? O vídeo hoje eu estou gravando em casa, então o som está um pouco pior do que o normal, mas eu espero que vocês consigam compreender bem aí o conteúdo, certo? Então, antes de mais nada, falar um pouquinho do histórico aqui das gerações das pessoas, né? E desde o século XVIII, aí de 1882, que é considerada a geração perdida, que é quando teve a Primeira Grande Guerra, a Depressão, né, a Segunda Guerra, logo depois a geração grandiosa, depois a silenciosa, os baby booms, né, que foi a grande explosão populacional aí quando começou a haver muito nascimentos de bebês, né, a geração X, que no qual houve os movimentos de classe, emancipação da mulher, né, mudou um pouco a sociedade. A geração Y, né, no qual vivenciou e está vivenciando os grandes avanços tecnológicos, né, e prosperidade econômica, né, quer dizer, nesses anos aí o avanço foi muito maior do que todos os outros anos juntos, né, e atualmente a gente vive aí na geração Z, que é a geração dos nativos digitais, né, então é uma outra grande revolução que está acontecendo, certo? Dentro aí da geração Z, né, a gente pode falar aqui a questão de algumas gerações da web, né? Vocês já devem saber, né, que a internet começou aí em uma das grandes guerras, no qual os Estados Unidos ele precisava se comunicar com outras bases, né? Então foi criada uma rede aí militar e a partir dessa rede aí ela foi crescendo, né? Algumas universidades, algumas empresas até surgir a internet como a gente conhece hoje. A internet no Brasil ela surgiu comercialmente em 1996. Né? Nessa mesma época aí a gente começou a conhecer conceitos como a www, né? World Wide Web, né? Alguns documentos de hipermídia, né? Que a gente poderia ler nos browsers, né? Nos navegadores. Foram criados alguns padrões também, né, e a linguagem de marcação HTML, que são padrões de linguagem que a gente tem até hoje, certo? Tudo isso aí padronizado pela W3C. No avanço aí da internet, né, a gente tem a questão da Web 1.0, no qual a gente tinha um webmaster, né, a informação era estática, então não tinha nenhuma interatividade e o usuário iria buscar a informação, certo? Então o webmaster ele era responsável por manter essa página, essa rede atualizada, né? Já que a gente não tinha interatividade. E aí a gente tinha uma alta taxa de download, né? Na verdade a gente basicamente só fazia downloads na internet, a gente praticamente não tinha upload, era basicamente a comunicação de uma via. Logo depois surgiu a Web 2.0, né? Uma web um pouco mais dinâmica, né? Utilizando interatividade, o Flash, o HTML5. Aí surgiu a Wikipedia, os bloggers, né? E por aí vai, certo? Então eu tinha uma interação muito maior entre o usuário final e o conteúdo da página, né? Então eu começava a ter algo aí dinâmico, né? Então a informação encontra o usuário, certo? Então diferentemente da primeira que o usuário iria atrás, né? Nessa a informação chega ao usuário sem que ele perceba ou sem que ele precise, né? Sem que ele precise buscar. E aí nesse caso a gente já tem também uma alta taxa de upload, né? Então tanto eu tenho o envio como o recebimento de informações, certo? Chegamos aí na Web 3.0, né, que começa a ter muita informação circulando na rede, então a informação começa a ser filtrada aí por interesses, né? Também
tem o surgimento do Google com pesquisa interativa, questão da web semântica, que vocês podem dar uma pesquisada aí na internet, né? E a World Wide Web, ela acaba virando um World Wide Database, né? Quer dizer, é uma base de dados mundial aí que tem todas as informações existentes no mundo, ou praticamente todas as informações, né? Nessa época aí também surge a computação em nuvem, né? Que é um conceito que a gente vê nas disciplinas de computação paralela, de sistemas distribuídos, um pouco em redes, né? Então vocês podem pesquisar aí sobre a cloud computing, né? Então é algo relativamente novo, né? Que tem uma certa teoria de computação por trás, mas que nós já estamos acostumados, nem que seja na linguagem de alto nível, a falar na nuvem, né? Tudo hoje está na nuvem, vamos salvar na nuvem, né? Então é uma teoria bem interessante aí por trás, né? E aí, com esse novo surgimento, acontece que os dados dos dispositivos e as pessoas estão conectadas aí ao redor do mundo e praticamente 24 horas, né? Então, com isso aí a gente dá um início da Web 4.0, que é o que a gente estaria hoje, né? No qual a gente tem um sistema operacional inteligente, dinâmico, né? Interação entre os indivíduos, os dados estão sempre disponíveis, instantâneos, né? E guarda o seu histórico, né? E para isso aí a gente precisa propor e desenvolver sistemas que suportem uma tomada de decisão de maneira eficiente, né? Para que a gente possa escolher entre os dados já existentes na internet, né? Então, isso aí acaba que a gente tem um sistema bem complexo aí de inteligência artificial para que a gente possa tomar essas decisões e conseguir selecionar o que é realmente importante para a gente, certo? Então aqui tem um gráfico aqui um pouco da evolução, né? Desde os PCs com desktop aí, monousuários, né? Então a questão da era do PC, que hoje em dia os PCs estão praticamente mortos, a Web 1.0, 2.0, 3.0 e a 4.0, e algumas características aí que são marcantes, vamos dizer assim, e cada uma das internets, tá? Então, a partir daí a gente pode falar realmente o que é que seria a computação ubíqua. Se vocês pegarem um dicionário, ubíquo é algo que está ao mesmo tempo em toda parte, certo? Então, aí, trazendo para a computação, é a convergência que a gente tem das tecnologias de rádio, dos microprocessadores e dos dispositivos eletrônicos digitais pessoais, né, que está nos levando a esse conceito de ubiquidade, no qual dispositivos inteligentes, né, móveis e ou estacionários, coordenam-se entre si para prover aos usuários acesso imediato e universal a novos serviços de forma transparente que visam aumentar as capacidades humanas, né? Quer dizer, hoje todas as informações elas estão armazenadas no nosso celular, né? Nos nossos computadores, a gente está na internet ali, o posto de gasolina que você vai abastecer o carro, que você passa o seu cartão, que se comunica com o seu banco aí através de um servidor, né? Você já recebe uma mensagem no seu celular avisando da sua compra, você já recebe um e-mail com a nota fiscal, né? Então tudo está se comunicando sempre, né? E todos os objetos se comunicam. É algo que também está bem crescente, que seria a internet das coisas, né? Em um outro momento a gente pode falar sobre a internet das coisas, certo? Então a computação ubíqua a gente pode resumir aqui que é a capacidade de estar conectado à rede e fazer uso da conexão a todo o momento, certo? Então 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano, certo? A única coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que os termos ubíquo, pervasivo e móvel não são sinônimos, né? Eles se completam. Então a computação móvel baseia-se no aumento das nossas capacidades, né, de mover fisicamente serviços computacionais conosco, ou seja, o computador torna-se um dispositivo sempre presente, né? Então a gente tem computadores, a gente tem laptops, a gente tem PCs portáteis, a gente tem tablets, a gente tem celulares, né? Então isso aí são os dispositivos que são móveis,
certo? Então, o modelo computacional não muda enquanto nos movemos, isso é, o dispositivo não é capaz de obter informação sobre o contexto no qual ele está inserido, tá? Então, se você pegar simplesmente um computador e levar de um lado para o outro, né, ele não vai ser capaz de descobrir que mudou, né, que o ambiente mudou. Ele apenas se moveu, certo? Na pervasiva, né, o computador está embarcado no ambiente de forma invisível para o usuário. Nessa concepção, o computador tem a capacidade de obter informação do ambiente no qual ele está embarcado e utilizá-la para dinamicamente construir modelos computacionais, ou seja, controlar, configurar e ajustar a aplicação para melhor atender as necessidades dos dispositivos ou usuário. Por exemplo, né, hoje, nossos computadores, tá? Porque vocês têm que lembrar de alguns anos atrás, no qual a gente só tinha computação móvel, né? Então, hoje a gente pode dizer que nossos computadores são pervasivos. Por exemplo, se eu abrir o meu computador, né, vamos dizer que eu faço uma viagem para o Japão, né, e eu leve o meu computador comigo. Na hora que eu abrir o meu computador no Japão e conectar a uma internet, a uma rede lá, ele vai conseguir observar que a localização mudou e ele ajusta automaticamente o relógio do sistema operacional. Certo? Então isso aí seria um exemplo de computação pervasiva, né? Já a computação ubíqua, ela vai beneficiar-se dos avanços da computação móvel e da computação pervasiva, né? Então a gente tem aí a união desses dois conceitos para que a gente possa trabalhar em cima da computação ubíqua, certo? Nesse caso aqui, ele surge a necessidade de se integrar a mobilidade com a funcionalidade da computação pervasiva, né? Ou seja, qualquer dispositivo computacional, enquanto em movimento, pode construir dinamicamente modelos computacionais, né, dos ambientes nos quais movemos e configurar seus serviços dependendo da necessidade, certo? Então aqui, ó, a gente tem o exemplo, um gráfico, né, mostrando o que eu acabei de falar, tá? Então, a computação ubíqua ela integra a mobilidade em larga escala com a funcionalidade da computação pervasiva, né? O potencial aí é gigantesco e é limitado apenas pela nossa imaginação, certo? Então, a gente tem alguns princípios aqui, né? A questão da diversidade, quer dizer, ao contrário do PC, a gente tem um dispositivo de propósito geral, né? Por isso que a gente chama de CPUs, né? De CPUs, de PCs pessoais, né? Então, enfim, a gente tem um propósito geral, né? A gente tem processadores de uso geral, que são os processadores que a gente está acostumado a conhecer. Na computação ubíqua, não. Na computação ubíqua, a gente tem dispositivos aí específicos, né? Que atendem a necessidade específica de usuários particulares. Então, lá no meu posto de gasolina, eu tenho um sistema monoprocessado, né, que ele é exclusivo para controlar a bomba e se comunicar com o computador, por exemplo, né? Então a gente tem um propósito específico, certo? E aí, como a gente tem vários dispositivos, né, integrados, né, esses dispositivos, suas funcionalidades acabam se sobrepondo, né? E aí a gente tem um conjunto de dispositivos que faz com que a minha aplicação funcione, certo? E aí eu vou precisar ter capacidades para gerenciar diferentes dispositivos, né? Quer dizer, já que cada dispositivo tem suas características e suas próprias limitações, certo? Então a gente acaba tendo que trabalhar com aplicações um pouco mais específicas. A gente tem questão da descentralização também, né? Na computação ubíqua as responsabilidades são distribuídas entre os vários dispositivos pequenos que assumem suas tarefas específicas, né? Então eu tenho a bomba de combustível, eu tenho um microcontrolador que controla a bomba, eu tenho um computador que gera a nota fiscal, eu tenho a parte do controle de estoque, eu tenho uma infinidade de coisas que vai fazer com que o meu sistema funcione normalmente. Eu tenho um sistema do banco que vai se comunicar com o celular do usuário, o computador que vai se comunicar com o banco para saber se tem um saldo, né, para emitir a nota fiscal. Então ele
Ele se comunica também com programas do governo, já para que eu possa pagar os impostos, emitir os impostos, né? Então tem uma infinidade de coisas que são trabalhadas ali dentro do meu sistema, certo? Obviamente eu tenho que ter conectividade, né? Então eu não conseguiria fazer nada disso se eu não tivesse conectividade. Então na computação ubíqua eu tenho essa visão, né, sem fronteiras. Então os dispositivos e as aplicações elas estão sempre se comunicando, né, e se movendo junto com o usuário. E principalmente de forma transparente, né? O usuário ele não deve perceber essas mudanças e ele não precisa configurar esse sistema sempre que ele esteja mudando, certo? Então é algo aí a ser considerado na computação ubíqua, tá? Então aqui, ó, por exemplo, certo? Esse exemplo aqui eu tirei de um artigo, desse artigo aqui, computação ubíqua, princípios, tecnologia e desafios. Né? Eu peguei só uma introdução para vocês terem ideia do que é que seria um sistema ubíquo. Tá? Eu vou ler aqui, mas depois vocês podem pausar e dar uma olhada com mais calma e fazer a pesquisa na internet. Certo? Imagine que Janete é a diretora de uma organização que depende de serviços de computação e está participando de uma reunião importante na matriz de sua empresa em São Paulo. Né? Ela está numa sala de conferência com 3 colegas de trabalho e 2 participantes remotos que participam através de um sistema de videoconferência por computador. Certo? Então é muito comum nas grandes empresas a gente ter salas de videoconferência. Né? O sistema ele permite que essa equipe de Janete veja e ouça os participantes remotos, bem como use um quadro branco compartilhado para edição de documentos e exploração de dados em conjunto. Né? Isso aí a gente pode utilizar através, por exemplo, de uma lousa digital que a gente tem aqui no nosso LCC, né? No qual os dados dessa lousa ela vai ser passado automaticamente para o computador de forma automática, né? E online, certo? E aí o que acontece? Infelizmente, né, a Janete ela vai ter que deixar a reunião mais cedo, né, para pegar um avião para visitar um fornecedor em Paris, certo? Mas o que acontece? Graças à computação ubíqua, né, ela vai poder continuar participando da reunião através do seu PDA, certo? O PDA seria um Personal Digital Assistant, né? É algo que hoje em dia não existe mais, a gente poderia substituir o PDA por um tablet, né? Então imagina que eu simplesmente abro meu tablet e eu continuo com a minha reunião, né, sem ter configurado absolutamente nada. Né? Eu simplesmente saio da minha sala fisicamente e continuo a reunião de maneira virtual, como os outros 2 participantes estavam acontecendo. Né? Então, tão logo o tablet, né, detecta que ela saiu da sala de reunião, ela direciona a parte do áudio da reunião para o telefone celular dela, ou para o próprio tablet, né, para que ela possa escutar o que o pessoal está discutindo, além de ver. Né? Quando ela entrar no carro, ela pode verificar se o carro existe uma tela maior, uma tela DVD, enfim, e automaticamente já se comunicar com o carro e transferir as imagens para o monitor do carro, certo? E aí eu começo a usar uma internet móvel, né? Então um 3G, um 4G. Chegando lá no aeroporto, por exemplo, pode detectar se existe algum Wi-Fi e conectar automaticamente na rede sem fio do aeroporto, se essa conexão for mais rápida que a conexão móvel dela. Certo? Então veja que é um exemplo de algo que a gente pode fazer com a computação ubíqua, né? Que o sistema acompanhou o usuário, né? Os dispositivos acompanharam o usuário e o usuário não precisou fazer nada. É algo completamente transparente, certo? É isso aí que a gente pode considerar um sistema de computação ubíqua.